Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Máquinas e Implementos Agrícolas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam na pulverização. Quais são esses fatores então? A gente pode dividir eles em controláveis, que são aqueles fatores que a gente consegue controlar, mexer neles, né? Como vazão, pressão, tamanho da gota, cobertura do alvo e a dose do produto. São todos fatores que eu regulo. Eu regulo a vazão, regulo a pressão, regulo o tamanho da gota, dependendo da vazão e da pressão, a cobertura do meu alvo, de acordo com o tamanho da gota, né? E com o volume de produto depositado, e a dose do produto. Eu escolho se eu quero colocar 1 litro, 2 litros, 3 litros, 5 litros por hectare. E os não controláveis, que são basicamente o clima. O clima, a gente não controla o clima, né? Então, temperatura, umidade, vento e pluviosidade, a gente consegue ter uma certa previsibilidade aí, mas a gente não tem controle sobre eles. Tá? Então, são esses fatores que são os não controláveis, que são basicamente o clima. E o que é importante isso aí? Bom, isso está ligado com o meu alvo, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês aqui. Se eu quiser atingir um fungo, tá? Eu estou com um problema de um fungo na minha cultura. Esse alvo é bem diferente de uma lagarta, por exemplo, né? Um inseto. Por conta do tamanho, de onde ele está localizado. Então, uma lagarta que está na parte superior da minha planta é muito mais fácil de atingir do que uma lagarta que fica lá no interior, na parte de baixo, lá dentro, escondida. Tá? Um inseto que fica embaixo da folha é muito mais difícil de acertar do que um inseto que fica em cima da folha. Então, esse alvo aqui é que vai definir todas essas variáveis que eu vou escolher, controláveis aí, e também vai influenciar aí no tipo de temperatura, umidade, vento e pluviosidade que eu vou ter que estar atento, né? Qual é o ideal para minha aplicação. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada um agora, então, sobre os não controláveis primeiro. Vamos começar pela temperatura. Temperatura ideal para aplicação fica entre 15 e 30 graus. E se ela for menor que 15 graus, a planta ou o inseto está tão frio que eles começam a não translocar direito os fotoassimilados aí no caso das plantas, né, e a hemolinfa no caso dos insetos, e acaba que esse produto não é absorvido de maneira correta e acaba não fazendo efeito. E se a temperatura for maior que 30, é o contrário. Esse metabolismo está tão acelerado que ele acaba degradando o produto antes que ele faça efeito também. Tá? Então, é importante estar atento à temperatura e temperaturas fora dessa faixa a gente não deve estar aplicando. O segundo fator aí é a umidade. A umidade ela deve ser maior do que 50% ou 60%, depende do livro que vocês forem olhar, porque se a umidade for muito baixa, eu aumento a evaporação aqui. Então, as minhas gotas que eu vou estar pulverizando, elas vão evaporar mais fácil se o clima estiver muito seco. Então, o ideal é que eu tenha uma umidade elevada. O próximo é o vento. O vento ele deve ser maior do que 2 e menor do que 10 km por hora. Tá? Isso na maioria dos livros, mas a gente tem alguns outros diferentes, como esse aqui que eu peguei para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um pouco mais detalhado. Tá? E o que acontece então? Quando o vento está muito baixo, eu tenho o problema de perdas aqui, ó, porque o produto vai se depositar talvez não onde eu queira, porque ele vai ficar parado, suspenso no ar. E aí, se tiver muito forte, é óbvio que esse produto que eu estou tentando jogar ali, ele vai ser carregado pelo vento. Então, o ideal aí, tá, fica entre 3 e 7, né, mas com essas variações aí de 2 a 10, podendo ser aplicado, porém com algumas ressalvas, né? Acima de 10 e abaixo de 2 não é recomendável a aplicação. O nosso último item aí é a pluviosidade. Por que a pluviosidade é importante? Que alguns produtos demoram mais ou menos tempo para ser absorvidos. Tá? Aqui a gente tem algum exemplo para vocês verem. Por exemplo, temos produtos que levam 15 minutos para fazer efeito ser absorvidos, aqui no caso pelas plantas. Tá? E tem outros produtos que levam 8 horas. Então esse produto precisa de 8 horas sem chuva, enquanto esse precisa de 15 minutos. Isso é importante na hora de escolher o produto por conta do clima. Eu nunca sei, 8 horas é muito tempo, né? Como é que faz? E também existem produtos que funcionam melhor quando chove, como é o caso dos pré-emergentes.
tá? Desde que a chuva não lave o solo, né? O produto ficar ali suspenso melhor do que se não tivesse chovido. Então, a questão de pluviosidade depende muito do produto. E aí, esse clima, vamos dizer assim, de maneira geral, ele tem uma influência bem severa, tá? Nas nossas aplicações. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui é um trabalho que foi desenvolvido pela Embrapa, onde eles compararam, então, temperaturas mais amenas, com umidades elevadas, com temperaturas mais altas, umidades médias aí, ou mais baixas, né? Aqui é o tamanho da gota em micrômetros. Tá? 1 micrômetro é igual a 1 milímetro dividido por 1000. Certo? Então vamos lá. Vamos pegar a gota média aqui, ó, 100 micrômetros. Ok? Se a gente pegar a temperatura mais amena de 20 graus e 80% de umidade, ela leva 50 segundos aqui, ó, tempo de extinção, 50 segundos para desaparecer. Como é isso? Bom, eles pingam uma gota e contam o tempo que ela leva para evaporar, né? Para sumir ali, desaparecer. Tá? Essa mesma gota, se nós pensarmos aqui numa temperatura de 30 graus e uma umidade relativa de 50%, que não é assim tão elevado, essa mesma gota de 100 micrômetros só leva 6,7 segundos para desaparecer. Então, claro que está relacionado ao tamanho da gota, vocês estão vendo que uma gota maior aí leva mais tempo, né? Mas tanto as condições ambientais, aí, o clima, como o tamanho da minha gota influenciam na minha pulverização, no tempo que essa gota vai ficar lá e que eu preciso que ela seja absorvida, né? Então, eu tenho que levar em conta esses fatores ambientais, tá? Para poder escolher o tamanho de gota ideal que eu preciso. E aí entra, então, a nossa ideia de fatores controláveis. Vamos começar pela vazão. A vazão é volume por unidade de tempo, litros por minuto. Por exemplo, a minha bomba tem uma vazão de 1000 litros por minuto. Tá? Mas, na agricultura, normalmente o pessoal utiliza o termo vazão para se referir a volume de pulverização, que é dado em litros por hectare. Então, normalmente vocês vão escutar o pessoal falando assim, minha vazão é 100. O que ele quer dizer? Que ele está jogando 100 litros por hectare, não 100 litros por minuto. Tá entendendo? Importante entender como é que é os termos técnicos, como é que é utilizado na prática, para que a gente não entenda de maneira errada na hora de estar trabalhando no campo. Mas o termo técnico correto é volume de pulverização. O segundo que a gente tem aí é pressão. Pressão é a força aplicada por unidade de área, né? Vocês lembram das aulas de física. E a pressão está relacionada com o tamanho da gota. Isso aqui é uma ponta de pulverização, tá, gente? Então, ela faz parte do bico. E é ela que vai me dar a vazão, a pressão, o tamanho de gota, tudo é variável por ela. E quando a gente tem aqui uma pressão menor, a gente tem gotas maiores, tá vendo? Quando a gente aumenta a pressão, a gente tem gotas menores. Então, a pressão é importante por isso, que uma mesma ponta de pulverização pode produzir gotas pequenas, médias ou grandes, dependendo da pressão. Claro que existe uma pressão mínima para se trabalhar e uma pressão máxima recomendada para cada ponta de pulverização. Tá? Então, nessas pontas de pulverização, a gente tem algumas informações interessantes. Por exemplo, isso aqui, dado aqui, é o meu modelo do bico. Ele vai me dizer que tipo de gota ele vai produzir. Aqui é a marca. Esse número aqui, esses primeiros três aqui, 110, são o ângulo de deposição. Esse ângulo aqui, ó, tá? Então, esse ângulo aqui é de 110 graus. E o 0,4 me indica a vazão. Então, esse bico aqui tem uma vazão 0,4, que também é indicada pela cor. E esse aqui é o material que o bico é feito. Tá? Mas, voltando a falar sobre pressão, ela pode ser medida em PSI, bar ou Pascal. Tá? Normalmente, a gente utiliza bar e o PSI, porque antigamente todos os pulverizadores vinham com PSI, né? Que é libra por polegada quadrada, e até hoje a gente utiliza, então, mas nenhum deles está errado, só tem que estar atento para não confundir as coisas. O próximo é o tamanho da gota. O tamanho da gota, a gente já falou, né? É dado pelo DMV, diâmetro mediano volumétrico, em micrômetros, né? A gente falou que o tamanho é em micrômetros. Mas a questão do DMV é importante porque esse diâmetro mediano de volume, ou volumétrico, ele divide um meio do volume. Estão vendo? Para cá eu tenho 50% do volume do produto e para cá 50% do volume. Então, essa aqui é a gota do DMV 100, no caso do nosso exemplo anterior. Se fosse média, ia ser aqui, ó, que eu tenho 5 gotas para cá e 5 gotas para cá. Mas estão vendo que esse volume aqui é muito menor do que esse volume aqui, né? Então, quando a gente trabalha
com DMV, a gente está trabalhando com volume. Isso é importante também entender. Tá? E aí, a gente tem a classificação das gotas, em grossa, média, fina, muito fina e o aerosol. A grossa, quando as gotas são maiores do que 500 micrômetros, o DMV delas, a 500 micrômetros é igual a meio milímetro, né, gente? Lembra que é 1 milímetro dividido por 1000, então 500 dá meio. As gotas médias entre 200 e 500 micrômetros, de 100 a 200 a gente já considera uma pulverização fina, e menor que 100 até 30, muito fina. Menor que 30 é considerado aerosol, que é aquela gota que a gente não consegue ver praticamente. Aqueles sprays que a gente compra no mercado, né, para matar insetos, eles são aerosol, são gotas tão finas que a gente passa a mão e não sente a umidade, tá? É isso que é o aerosol. E sobre a cobertura? Então, isso aqui é importante porque a gente está trabalhando com pragas, né, e a gente quer eliminar essas pragas ou quer acertar o meu alvo. E aí, o que eu quero é uma cobertura de 100% do meu alvo, tá vendo? Independente do tamanho da gota, se ela vai ter 400 micrômetros ou se ela vai ter 50 micrômetros, eu tenho que cobrir o alvo. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu preciso de 20 gotas de 400 micrômetros para cobrir essa área aqui, tá? No caso desse inseto. E eu preciso de 512 gotas de 50 micrômetros. São muitas gotas aqui, né? Um número muito maior do que esse aqui. Mas, quando a gente vai falar sobre cobertura, algumas coisas não são muito fáceis de entender quando a gente pensa. O volume de uma gota, tá vendo? De 400 micrômetros, o volume de água que tem aqui dentro, ele é o mesmo volume do que 512 gotas de 50 micrômetros. Tá vendo? Então, aqui, nesse caso, eu preciso de 20 vezes mais volume para ter a mesma cobertura. Então, quando é que eu uso uma gota de 400, de 200, de 100, de 50 micrômetros? Isso aqui depende do clima, que a gente falou agora há pouco. Se eu tenho condições mais secas, o que eu preciso? Eu preciso aumentar o meu volume e colocar gotas maiores, né? Eu preciso disso aqui. Se eu tenho condições ideais de aplicação, o que eu posso fazer? Posso trabalhar com gotas menores, com um volume menor, que vai me dar um rendimento muito maior operacional, e eu vou ter a mesma eficiência. Tá? Então, para ter isso aqui, para conseguir rendimento operacional, diminuir o volume de aplicação, eu preciso de condições adequadas, condições ideais. Tá? Então, quando eu saio do ideal, eu vou aumentando o tamanho de gotas até chegar em condições ruins de aplicação, que eu vou precisar aumentar muito o meu volume para conseguir cobrir o meu alvo, senão eu não vou acertar. Tá? E aí, a gente está falando de alvo, né? É importante acertar o alvo, evitar a deriva. Mas o que é deriva? Deriva é perda. Todo tipo de perda na aplicação a gente chama de deriva. Estão vendo aqui, ó? Se eu quero acertar aqui meu alvo, estou acertando? Não, o produto está indo embora. Estão vendo? Isso pode ser causado por excesso de vento, por vento muito parado, que nem a gente falou. Isso pode acontecer. Pode acontecer quando tem temperaturas muito altas, vai evaporar, o produto vai cair aqui, mas ele não vai dar tempo de ser absorvido, ele vai evaporar antes. Pode ser causado por temperaturas muito baixas, porque a planta não vai absorver, o produto pode escorrer, pode chover, né, logo após a aplicação, o produto pode ser lavado, não deu tempo de ser absorvido, enfim. Todo tipo de perda a gente chama de deriva. Aí a gente tem que, claro, evitar a deriva, porque esse produto que está indo embora aqui, eu estou perdendo, né? Não estou acertando o meu alvo. Voltando então para os nossos fatores aí, a gente tem o último, que é a dose do produto. O que é essa dose? É a quantidade do produto que é jogado por unidade diária. E ao contrário do volume de aplicação, que também é dado em litros por hectare, né, a mesma coisa, aqui a gente está falando do produto que eu estou usando. Por exemplo, aqui a gente está com um herbicida, eu quero controlar um mato lá, e aí aqui, quando eu falo dose, é a quantidade desse herbicida que eu jogo, e não a quantidade de calda, que é a mistura do produto com a água, né? Então, nesse caso aqui, ó, tem produtos, depende, claro, da cultura que eu vou estar utilizando, né? Aqui é a recomendação para todas as culturas, porque ele é um herbicida para controle de mato. Então, dependendo do produto do mato que eu quero controlar, né? Da erva daninha, eu vou trabalhar com doses menores ou maiores, depende do tamanho dessa erva daninha. Tá? E aí, claro que eu tenho ervas mais resistentes, ervas menos resistentes, e cada uma vai ter uma dose e eu vou variar de acordo com o tamanho delas e com a minha tecnologia de aplicação. Então, a dose também é um fator que eu controlo. Consigo jogar mais ou menos produto. Tá? E esse aqui é o que mais pesa no bolso do agricultor. Porque jogar 3 litros, por exemplo, ao invés de 1, são 3 vezes o volume de dinheiro que eu vou ter que gastar aqui para controlar essa mesma erva. Tá? Então, nesse caso,
a tecnologia de aplicação é importante por conta disso. Esse dinheiro passa todo pelo pulverizador. E a gente tem que estar atento nesse aspecto.